Bom, estamos na reta final para o segundo turno das eleições municipais. Eleitores dos 4 maiores municípios capixabas vão às urnas neste domingo: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. E como será que está a corrida e a disputa pelos votos, hein? É o nosso assunto com o consultor em marketing político, Darlan Campos. Bom dia! Bom dia, Andressa. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, quando o senhor veio aqui, foi logo depois do que terminou o primeiro turno. Exato. Ainda as alianças, as coligações estavam se formando ainda. O que a gente tem hoje, por exemplo, vamos começar por Vitória, capital capixaba. Quais as alianças que se formaram aí nesse meio tempo? Isso. Ao findar o primeiro turno, as candidaturas vão buscar os outros candidatos que disputaram o pleito, as outras lideranças da cidade, os vereadores eleitos. Então, eles buscam montar o melhor grupo para conseguir passar por essa segunda etapa, que é o segundo turno, né? Em Vitória, Luciano e Amaro, que foram para o segundo turno, fizeram a sua investida, né? Então, buscando vereadores eleitos e outras lideranças que estavam na eleição. Luciano conseguiu uma vantagem significativa, né? Diversos atores da cidade se aproximaram de Luciano nesse segundo turno, né? Por exemplo, o terceiro colocado, Lelo Coimbra. Então, isso já pontua uma capacidade de articulação, né? E uma tendência dele de se posicionar melhor, o que os números têm mostrado ele na frente nesse segundo turno. Agora, esperava-se diferente? Esperava-se que Lelo Coimbra apoiasse Amaro Neto porque ele é realmente filiado e apoiado, enfim, de Paulo Artung? Isso. Teoricamente, havia uma proximidade muito maior do Amaro com o Lelo Coimbra do que o Luciano com Lelo Coimbra, né? Porém, no jogo político, a gente sabe que muitas vezes as alianças vão e o pragmatismo fala muito mais alto, né? Assim, então, apesar dessa tendência, houve uma aproximação e isso fortalece a candidatura de Luciano, que já estava forte, conseguiu ir para o segundo turno na frente e tem se consolidado até o momento. Uhum. Em relação ao governador, ele não anunciou a quem ele apoia, mas nos bastidores dá para se ter uma ideia de quem ele apoia? Diferente de outros momentos, o governador buscou, minimamente do ponto de vista público, evitar se posicionar diante de algumas candidaturas. Em algumas ele se posicionou, como em Aracruz, na Serra, aqui em Vitória, né? Porém, nesse segundo turno ele buscou menos em Vitória. Então você não viu grandes manifestações dele a favor de nenhum dos candidatos, apesar dele ter muito mais proximidade do Amaro do que do Luciano. Agora, ele apoiava no primeiro turno Lelo Coimbra e agora Lelo apoia Luciano. Ele continua apoiando Amaro? É isso que a gente não sabe, né? Isso são especulações de bastidores e que pode se dizer muita coisa. Pode ser uma tentativa de uma aproximação com o Luciano, que já foi tentado em outro momento. Pode ser uma tentativa de uma aliança branca. Então, isso aí são possibilidades que acontecem, porque, de fato, o jogo de 2018 está chegando. Então, uma disputa ao Senado ou uma disputa ao governo do Estado não está descartada por Paulo Artung. Então, a capital é um papel importante e isso está no jogo. Vamos para a Serra agora. Como é que está a disputa lá? Serra, Aldifas conseguiu diminuir a margem de diferença que existia antes do processo eleitoral, porém, ainda há uma vantagem de Vidigal. Então, de todas as pesquisas que foram lançadas desde o início da eleição, o Vidigal permanece na liderança. Porém, o Aldifas conseguiu diminuir essa diferença, porém não a ponto de ultrapassar. Sendo assim, há uma semana do pleito, podemos dizer que o Vidigal é o favorito, mas a disputa ainda está em aberto. Ou seja, ninguém sabe o que acontece no domingo. Ninguém sabe o que acontece no domingo. Nas eleições da Grande Vitória em geral, elas estão em abertas, né? Não dá para ter certeza de nada. Não. Você pode dizer que há favoritos, né? Uhum. Luciano é um favorito e Marcelo Santos é um favorito, Max é um favorito e Vidigal são favoritos, né? E isso vai depender do desenrolar dessa semana, porque um fato novo, né? Como, por exemplo, o que aconteceu em Cariacica, né? Com um tiro, uma tentativa de assalto, ou a gente não sabe o que
ao carro de Marcelo Santos. Então isso pode comover o eleitorado e um fato novo desse pode gerar uma reviravolta. Então vamos falar sobre isso agora. Realmente pode mudar a situação da eleição? Sim, se a eleição, o jogo só se ganha jogando. Então não existe vitória de véspera. Então os candidatos que estão na frente precisam o quê? Manter a sua postura, definir bem as estratégias de reta final, especialmente os indecisos, né? As eleições, os dados têm mostrado que ainda existe uma parcela do eleitorado indecisa. E essa parcela indecisa ainda pode virar o jogo para um dos candidatos. Porém, com se aproximar da eleição, isso torna-se cada vez mais difícil. E um fato novo, um caso de doença ou como foi o caso com Marcelo Santos essa semana, na semana passada, pode trazer um fato novo que modifique alguma coisa no eleitorado. E em Vila Velha? Em Vila Velha, Max conseguiu saltar à frente no processo eleitoral, né? Estava atrás nas pesquisas e no dia da eleição conseguiu essa virada e permanece na frente. Então, agora, a grande diferença é que Max consegue dialogar muito bem com o eleitorado de classe média, classe AB, especialmente o eleitorado da Orla, já o Neucimar com uma dificuldade desse eleitorado. E o que parece é que esse eleitorado tem definido a eleição em Vila Velha com uma vantagem, então, nesse segundo turno, a uma semana do pleito para Max. Bom, tudo que a gente via até então era uma eleição bastante tranquila. E teve esse caso realmente em Cariacica, né? A gente tem que ter uma preocupação realmente com a segurança nessa última semana? Do ponto de vista geral do Brasil, essa foi uma eleição, entre aspas, violenta, né? Nós tivemos o caso de um candidato a prefeito em Goiás, no interior de Goiás, que foi assassinado, mas ali não era uma questão política, era uma questão pessoal de uma trabalhista e tudo mais, né? Você tem alguns casos no Rio de Janeiro de assassinato de candidatos a vereador. Então, no Nordeste também tivemos alguns casos. Então, assim, em alguns aspectos essa eleição foi violenta, ponto. No Espírito Santo, isso não é comum. E o caso de Marcelo Santos, então, deve ser entendido como um caso complexo, que nós não podemos dizer que é algo político, mas que gera uma preocupação por ser um ator político agora disputando a eleição e na liderança nas pesquisas. E no segundo turno já, né? Exatamente. Tá certo, então. Darlan, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e seja sempre bem-vindo aqui aos estúdios do Fala Amanhã. A gente que agradece o convite, estamos à disposição. E vamos esperar aí quais as cenas dos próximos capítulos dessa eleição, né? Obrigada.